Boa tarde, terceiro ano. Vamos fazer, então, correções dos livros de História e de Geografia. Então, a gente vai começar por História, na página 50, que foi aí uma leitura que eu fiz para vocês sobre vizinhos. Aí, na 51, tem questões relacionadas a isso aí, esse texto. Letra A. Esse texto pode retratar a vizinhança de uma rua do passado ou do presente? Justifique sua resposta. Então, eu vou ler a minha resposta. Caso alguém tenha colocado com as próprias palavras, está correto do mesmo jeito, desde que esteja bem dentro do contexto aqui do texto, tá? Então, vou ler a minha aqui. Retrata uma vizinhança, os vizinhos do passado. A justificativa agora. Porque as pessoas se conhecem bem e as crianças podem brincar na rua. Porque se fosse do presente, a gente sabe que seria bem diferente, né? Crianças hoje em dia não podem brincar na rua, os vizinhos mal se cumprimentam. Então, o texto aí fala de uma vizinhança do passado, porque as crianças brincam na rua e os vizinhos são bem íntimos, bem amigos uns dos outros. Letra B. Sublinhe as linhas que mostram a diversidade de pessoas que convivem e moram nessa rua. Então, o quão é complexo e diferente as pessoas que convivem aí nessa rua. Então, tem uns 3 ou 4 lugares aí que poderiam ser grifados lá no texto. Eu coloquei da seguinte frase. Está lá na 4ª linha, onde começa assim. O André, 4ª linha do texto, tá, gente? Quem quiser grifar ela aí ou acompanhar. O André, filho do senhor Walter, que é carteiro, e da senhora Joana, que é costureira. A Luísa, filha do Augusto, dono do açougue, e da Amanda, diretora do colégio. Então, só aí dá para a gente ver a diversidade de pessoas e de coisas que elas fazem, profissões, o grau de familiaridade entre um e outro, filho, mãe. Então, eu grifei o André até colégio. Tem outras partezinhas aí também que podem ser grifadas, mas eu grifei essa. Questão 8. Letra A e letra B. Eu falei que era pessoal, porque pedindo aí com a ajuda de um adulto, pesquisa sobre o nome de uma rua importante de sua cidade e depois responder as questões. Então, na letra A, citar o nome da rua e na letra B, por qual motivo que ela recebeu esse nome. Então, pessoal A e B. Na página 52 também, um texto que eu li para vocês, que era uma entrevista. Continua essa entrevista na 53 e depois 3 questões relacionadas a ela. Então, letra A. Por que brincar na rua era tão especial para João Fortunato, que no caso era entrevistado lá? Eu coloquei porque brincar na rua ensinava às crianças valores como respeito, solidariedade e amizade. Então, repetindo, para ele era especial porque brincar na rua ensinava às crianças valores como respeito, solidariedade e amizade. Está lá no texto. Então, quem quiser depois, eu posso repetir se tiver feito muito diferente disso aí. Letra B. Por que, segundo João Fortunato, as crianças não brincam mais nas ruas? Então, de acordo com a resposta dele lá. Por quê? Eu coloquei assim, a insegurança dos pais e a chegada dos brinquedos eletrônicos. Então, as crianças hoje não brincam mais nas ruas igual antigamente, porque os pais ficam com medo de deixar as crianças brincarem na rua e porque a chegada dos brinquedos eletrônicos também mudou esse estilo de vida aí. Os meninos não ficam mais na rua porque estão dentro de casa brincando, ou jogando no celular, ou jogando no computador, ou videogame. Questão 10. Você e seus familiares costumam fazer atividades em conjunto? Compartilhe suas experiências em sala. A gente já conversou aquele dia sobre isso aí também. Cada um falou o que costuma fazer. E a correção de história, paramos aí na 53, que a gente vai iniciar a 54 hoje. Aí vamos agora para a correção de geografia. Coloca o livrinho de história lá no cantinho por enquanto.
página 55 do livro de Geografia, a gente começou falando sobre unidades de relevo do Brasil. Então, tá aí um texto na 55. Na 56 tem o restante do texto e o mapa. Na 57 tem algumas imagens que a gente leu também. 58, o Aprendendo Mais, que é um texto sobre os lençóis do vento, que fala sobre dunas. Continua ele na 59 e abaixo aí eu pedi para vocês fazerem no caderno essas atividades. Porque na verdade era só para conversar, mas eu pedi para responder no caderno, espero que todo mundo tenha respondido. Então vamos lá. Identifique os agentes naturais que atuam na transformação daquele espaço, desse espaço aí do texto que está falando. Qual que é o agente natural que faz com que essas dunas se formem, com que a areia, às vezes, se locomove de lugar às dunas? O que faz que isso aconteça aí? A ação dos ventos e das águas. Então, os agentes naturais são vento e água. Simples assim, tá? E a segunda questão, apesar de parecer que a areia das praias vem do mar, foi informado no texto que elas vêm de lugares bem distantes até chegar ao litoral. Aponte quais são esses locais, considerando as unidades de relevo brasileiro. Então, a gente até comentou sobre isso também na aula passada, que eu coloquei a resposta bem curtinha, isso aí não precisa ser muito grande, não. A areia é formada na erosão que ocorre nas áreas de planalto, que são lá nos rios, no leito dos rios, que vão saindo grãozinhos pequenininhos dos rios e vão sendo jogados até chegar no oceano, que vão virar areia que tem na praia. Então, isso aí é coisa bem simples, era só a resposta curtinha, não tem muita coisa para escrever nela, não. Na 60, temos o mapa também sobre relevo. E na 61, temos questões sobre ele. Então, vamos lá. Questão 10. Cite as duas unidades de relevo que existem em maior quantidade no território brasileiro. Então, analisando lá no mapa, a gente vê que a parte amarela e a parte verde é que tem em maior quantidade no mapa. Então, quais são? Planalto e depressão, certo? Então, a única resposta é só citar planalto e depressão. Número 11. Identifique no mapa a unidade de relevo encontrada no estado onde você vive e apresente suas principais características. Então, a unidade de relevo no nosso estado, a gente olha lá, Minas Gerais, a maior parte dele é a amarela. Então, é o relevo planalto. Então, a resposta da tia Dani ficou sim. Predomina o planalto. Apresentam superfícies mais altas e irregulares com presença de morros e serras. Essa resposta, gente, estava lá na página 55, onde a gente iniciou a leitura. No mapa eu identifiquei primeiro que é planalto, olhando esse mapinha aqui, e as características do planalto eu descobri lá na página 55, que são, de novo, superfícies mais altas e irregulares, com presença de morros e serras. Simples assim. Questão 12. Determine em que áreas estão localizadas as regiões de planície do Brasil, no Brasil. Então, planície, a gente está vendo no mapinha aqui, que é um laranjado quase vermelho. Então, a gente vê que está bem na beiradinha do mapa do Brasil, onde é banhado pelo Oceano Atlântico. Todo mundo olha no mapa aí, a beirada laranja, toda aí que vai cobrindo o Brasil, onde é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, qual é a área que está localizada a região de planície? Nas áreas do litoral e na região de grandes rios, que a gente vê também. Entre o Brasil aí, tem umas beiradinhas que são laranja também. Então, são grandes rios que passam por dentro do nosso país. Então, essas áreas de litoral e de rios têm a região de planície como relevo no nosso Brasil.
tá? Então, vou repetir a resposta que eu coloquei. Nas áreas do litoral e na região de grandes rios. Depois, se for necessário também, alguém tiver com dúvida, eu repito. Questão 13. Explique como são formadas as unidades de relevo brasileiro. Então, lá na página 55 também, que foi a página de abertura sobre relevo, eu tirei a minha resposta aqui. Bem pequenininho, eu acho que até o espaço aí não precisava ser tão grande não, mas eu coloquei a minha. Como são formadas as unidades de relevo? Eu coloquei, são formadas por processos que ocorrem na parte interna e externa do planeta. Só que essa resposta, depois que eu li tudo sobre relevo, eu formulei. Mas lá na página 55, eu posso até falar para vocês agora, tem um pedacinho, um parágrafozinho, que responderia também a essa pergunta aí, se quiser copiar do texto. O parágrafo, tem aí o último parágrafo, começa assim, nos planaltos estão localizados. O penúltimo, as regiões de planície. E o antepenúltimo começa aí, as diferentes unidades do relevo. Tentem localizar aí, de baixo para cima, as diferentes unidades de relevo são resultados das características naturais, como o tipo de clima e de rocha e formados há bilhões de anos atrás. Esse pedacinho aí também seria a resposta lá da questão 13. Mas eu escrevi com minhas palavras para poder simplificar um pouco e para resumir. Mas aí, se alguém quiser ou tiver feito essa resposta aí também, está certo, tá, gente? Depois eu repito onde que é também, caso alguém não tenha feito ou tenha ficado com dúvida. Então, de correção, a gente fica por aqui. Eu vou fechar nosso vídeo e vou abrir para a gente tirar dúvidas, tá? Um beijo e até daqui a pouquinho.